Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui mais uma aula de história do terceiro ano. Hoje a gente vai começar um novo capítulo chamado A Primeira República. Nesse capítulo nós vamos estudar as mudanças que ocorreram no Brasil com a chegada do período republicano. A gente tem que lembrar que na história política do Brasil, o Brasil foi uma colônia de Portugal. Depois de ser uma colônia de Portugal, ele se torna independente. Quando ele se torna independente, é criado aqui um império. Esse império ele vai ter três fases distintas. Ele vai ter o primeiro império com o imperador Pedro I, vai ter a segunda fase sendo um período de transição entre o primeiro e o segundo império, que vai ser o período de regências, que é o período antes da posse de Dom Pedro II, que ainda era uma criança até ele atingir a maioridade, tá? Então, quando o Dom Pedro II atinge uma maioridade que vai ser inclusive, né, vai ser adiantada essa maioridade dele, ele assume e começa o seu período de governo do Segundo Império, que vai até 1889, quando a gente tem a proclamação da República. Então, nós estudaremos exatamente o período aqui da proclamação da República, mas também vamos analisar o período um pouco anterior, que é o final do período da monarquia aqui no Brasil, certo? Então, vamos iniciar aqui, ó, capítulo 2 do livro de vocês, chamado A Primeira República. Todo capítulo a gente inicia com uma imagem. Vamos ver aqui essa imagem, lembrando, né? Como a gente está no arquivo PDF aqui no computador, não dá para ver a imagem toda aberta, porque são duas páginas, mas vocês têm que ter a ideia aqui, ó, do que a gente está vendo nessa imagem, que são em duas páginas, certo? Então vamos ver aqui, ó, a primeira página e aqui a segunda. E aqui a gente tem a legenda do que é a fotografia, ó. Avenida Central, no Rio de Janeiro, em 1910. E daqui vocês tiram, galera, como era a vida urbana, né, há mais de 100 anos atrás, em 1910. Você tem aqui já os primeiros automóveis, mas ainda convivendo com carroças, né, sendo puxadas por animais ou por pessoas, né, muitas carroças na rua, charretes, e as pessoas, né, as pessoas muito bem trajadas, que eram uma característica da época. As pessoas que andavam aqui nas grandes capitais tentavam se vestir muito bem, né, imitando um estilo europeu aqui no Brasil, tá? Vamos ver aqui o resumo do que se trata o capítulo que a gente vai estudar hoje. Vamos lá, ó. No final do século XIX, que são os anos de 1800, né, ele está acabando em 1889, o Brasil passou por rápidas mudanças sociais e políticas. Nesse processo, foi implantado um regime republicano, dominado pelas oligarquias agrárias, principalmente de São Paulo e de Minas Gerais. Então, esse processo republicano, desculpem, esse processo que vai implantar esse regime republicano, né, ele vai ser dominado pelas oligarquias agrárias. O que é a oligarquia? Oligarquia geralmente se usa quando nós falamos de famílias que são muito poderosas politicamente em determinado local, certo? Então, essas oligarquias agrárias são principalmente do estado de São Paulo e Minas Gerais, no final do século XIX e início do século XX aqui no Brasil. Então, são essas oligarquias que vão dominar a política brasileira após, né, a queda da monarquia do imperador Dom Pedro II, tá? Com a instalação desse novo regime político, recursos significativos foram investidos para incentivar a vinda de trabalhadores imigrantes europeus para o Brasil, relegando os ex-escravos e seus descendentes a uma situação de marginalização social. Nós vamos comentar sobre isso aqui no capítulo. Nesta unidade, estudaremos o processo de modernização do país e as transformações que ocorreram nas relações de trabalho e no modo de vida das pessoas. Veremos como essas transformações se refletiram nas cidades e como prevaleceu o projeto progressista de modernizá-las e civilizar, entre aspas, seus moradores. Nessa conjuntura, destacou-se um relativo desenvolvimento industrial, embora a economia cafeeira continuasse como a principal fonte de riquezas do país. Enquanto isso, as mazelas sociais se mantinham estimulando revoltas populares em várias regiões brasileiras.
tá? Então aqui é um resumo do capítulo que a gente vai estudar. E aí, como eu falei, a gente vai ver ainda um resumo do que aconteceu para que a monarquia acabasse aqui no Brasil, tá? Então vamos lá, o final do período monárquico. Vamos lá. Durante a maior parte do século XIX, o Brasil foi uma monarquia governada por imperadores, inicialmente por Pedro I e depois por seu filho Pedro II, que governou o país por quase 50 anos. Nesse período, o Brasil se integrou ao capitalismo mundial, que se difundia pelo mundo impulsionado pela industrialização europeia. Vamos relembrar o primeiro capítulo. O primeiro capítulo foi exatamente sobre a consolidação do capitalismo. Aonde se dá essa consolidação do capitalismo? Na Europa. Ela começa na Inglaterra com a Revolução Industrial, certo? E aí ela vai se espalhando pelos outros países do continente europeu. O Brasil, claro, ele vai buscar essa integração porque tinha sempre como modelo, né, como parceiro econômico a Inglaterra, que é justamente onde começa o capitalismo, e como um modelo cultural a se seguir, a França, que também já havia adotado o capitalismo em finais do século XIX e início do século XX, tá? Então, por isso, o Brasil vai se inserir, ainda no governo de Dom Pedro I, a esse impulso que o capitalismo teve nesse período, tá? Aí a gente vem aqui para os aspectos econômicos. Ao longo do século XIX, o Brasil recebeu grandes investimentos e empréstimos estrangeiros, provenientes sobretudo da Inglaterra. Esses capitais foram investidos em melhorias na infraestrutura do país, como as estradas de ferro, abastecimento de água, redes de esgoto e iluminação pública, necessários para a causa da expansão urbana. Então a gente tem aqui, ó, nessa foto, aí a gente tem aqui a legenda, ó, uma fotografia de Marc Ferrez que retrata uma locomotiva saindo de um túnel da estrada de ferro Rio-Minas por volta de 1895. Então, o Brasil era um parceiro comercial da Inglaterra e de outros países da Europa, mas principalmente da Inglaterra, desde a vinda da família real portuguesa para cá em 1808, né, já no século XIX, em que a Inglaterra via que o Brasil é um grande mercado consumidor, mas que para isso acontecer, para ter acesso a esse mercado consumidor e para usar também a questão das matérias-primas aqui do Brasil, ele tinha interesse em modernizar o país. Uma das principais objetivos, né, um dos principais objetivos que a Inglaterra tinha, primeiramente era acabar com a escravidão no Brasil. Então, a gente tem que lembrar de quando a gente estudou ainda no segundo ano sobre o Império Brasileiro, o final do Império Brasileiro, é que a Inglaterra ela vai pressionar por cerca de 80 anos o governo brasileiro para que eles acabassem com a escravidão. E só acabou mesmo por causa que essa pressão foi muito grande, porque a Inglaterra era um parceiro comercial muito importante para o Brasil, certo? E por que essa vontade de acabar com a escravidão? Porque não era interesse mais que no mundo houvesse nenhum país que tivesse a escravidão, porque escravos não são consumidores. Então, para a Inglaterra, o interessante é que no mundo inteiro houvesse consumidores, ou seja, trabalhadores assalariados, recebendo um salário, pudessem fazer compras, né? Pudessem se inserir nesse mundo capitalista. Então, por isso eles vão, né, fazer essa pressão no Brasil e também investir na questão da infraestrutura. Então, a gente viu aqui uma estrada de ferro ligando Rio de Janeiro a Minas Gerais, em que muitos desses empreendimentos foram, né, só se realizaram porque contaram com o dinheiro, com os empréstimos da Inglaterra. Tá? Em muitos locais, muitos desses empreendimentos aqui no Brasil, eles eram feitos por empresas inglesas. Por exemplo, essa questão da iluminação pública, durante muito tempo, ela foi realizada nas principais capitais pelos ingleses. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a empresa de iluminação pública do Rio de Janeiro se chamava Light, que significa luz em inglês, certo? Era uma empresa inglesa. Claro, depois ela vai ser, com o tempo na República, ela vai ser estatizada, certo? Depois foi vendida, hoje já mudou de nome, mas era uma empresa inglesa. Isso mostra
o incentivo que a Inglaterra deu para essa modernização do Brasil aqui no final do século XIX, tá? Continuando, destacou-se também o cultivo de café, atividade monocultora voltada para a exportação, que gerava muitas riquezas e que provocou grandes transformações sociais e políticas no Brasil. Com a cafeicultura, formou-se uma nova oligarquia rural nas províncias do Sudeste. A gente tem que lembrar, galera, que o Brasil, desde a época da colônia, ele optou muito por essa questão da monocultura, tá? Se a gente lembrar bem, monocultura é quando um país ou um local ele escolhe um produto para ser assim aquele carro-chefe da agricultura daquele local. Não quer dizer que aqui no Brasil só se plantava café, tá? Plantava-se outras coisas, mas a grande maioria da produção ela era destinada ao café, certo? Você vai ter outros tipos de alimentos cultivados aqui, mas em muito menor escala do que o que era o café. E aí ele vai dizer que com isso vai se formar uma nova oligarquia, porque durante a colônia brasileira, né, durante o período colonial, a oligarquia que dominava economicamente o Brasil era a oligarquia que tomava conta dos engenhos de açúcar, porque o açúcar é que era o produto da monocultura durante o período colonial. Na época do Império, o açúcar vai ter um decréscimo, não vai ser mais tão procurado na Europa e em outros países, e aí o que vai tomar o lugar dele como objeto de exportação aqui do Brasil vai ser o café, certo? Então você vai ter uma mudança porque enquanto que na época da colônia os principais produtores de açúcar, na verdade o principal estava no Nordeste, que era Pernambuco, você vai ter uma mudança agora do centro econômico do Brasil para a região Sudeste, para a região principalmente de São Paulo e Rio de Janeiro, os interiores de São Paulo e Rio de Janeiro, aonde se tem um local chamado Vale do Paraíba, aonde eram as principais plantações de café aqui do Brasil, tá? Continuando, ó. Nesse período, São Paulo despontava como a província mais rica do império, mas não desfrutava de uma participação política do governo central que correspondesse à sua importância econômica. As oligarquias agrárias dessa província começaram então a se queixar do centralismo do governo imperial e os políticos paulistas passavam a reivindicar maior autonomia para administrar sua província. Ora, eu acabei de falar que durante muito tempo, né, quem comandava economicamente o país era Pernambuco. Então, há de se entender que durante muito tempo a província de São Paulo não tinha essa importância política como começou a ter nesse período no século XIX. E a participação política ela não é algo assim imediato, não é? Porque esses caras começaram a ficar ricos que eles tiveram essa participação política imediata dentro do Império Brasileiro. Então, por isso eles começaram a reivindicar, a se queixar bastante da falta de participação política. A bem da verdade é que esses caras aqui queriam estar no topo da hierarquia do Império Brasileiro, ou seja, queriam estar lado a lado com o imperador, tendo as principais decisões políticas do país, porque, segundo eles, eram eles que davam a maior riqueza do país, que era o café. Tá? Então, era essa a indignação desses cafeicultores paulistas aqui que não participavam, segundo eles, ativamente da política brasileira na época do Império, tá? Aí a gente chega aqui nesse próximo tópico, que é a questão militar. Vamos entender o que é isso aqui, ó. Os líderes militares também estavam insatisfeitos com o governo central e almejavam uma maior participação na vida política do país. Com o término da Guerra do Paraguai, entre 1864 e 1870, conflito no qual se saíram fortalecidos, passaram a criticar abertamente o imperador, acusando-o de negligência em relação ao exército e de interferências indevidas em questões militares. Então, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Você já vai ter dois importantes agentes aqui que não estavam satisfeitos com a administração do Império no final do século XIX.
cafeicultores paulistas, que tinham o poder econômico, que queriam ter mais participação política, então por isso reclamavam abertamente contra o Império Brasileiro, né, o imperador, e também os militares, que saíram fortalecidos depois da vitória na Guerra do Paraguai, né, e que se achavam meio que injustiçados depois da Guerra do Paraguai, porque foi prometido pelo Império muitos benefícios para os militares e que eles não haviam recebido após o fim do Império. Então, já havia críticas muito grandes ao Império dentro do Exército Brasileiro, ok? Então, cafeicultores e Exército já não tinham um Império, né, em alta nesse período. Aí depois a gente tem isso aqui, que é a questão do escravismo. A escravidão foi extinta gradualmente no Brasil. A Lei do Ventre Livre de 1871 foi a primeira iniciativa do governo contra a escravidão e declarava que a partir dessa data os filhos e mulheres escravas nasceriam livres. Essa lei, no entanto, essa lei, no entanto, feria os interesses econômicos das oligarquias agrárias, principal fonte de apoio do regime monárquico. Já na década de 1880, o movimento abolicionista apresentava grande crescimento e a importância econômica da escravidão diminuiu em algumas regiões, a exemplo da província do Ceará, que aboliu a escravidão em 1884. Aqui, mais um motivo que fez com que esses donos de terra ficassem mais indignados com o Império. Eles tentaram de toda maneira ir atrasando a abolição da escravidão aqui no Brasil. Eu falei no começo da aula que durante cerca de 80 anos, né, a Inglaterra pressionava o Brasil para que abolisse a escravidão, mas o Império Brasileiro, devido às pressões internas aqui desses produtores agrários, eles não queriam de forma alguma, né, ceder à Inglaterra, porque essa questão da abolição iria ferir, né, exatamente os produtores de terra onde dói mais neles, que é no bolso, porque eles sabiam que se não pudessem mais ter a escravidão, ia perder uma fonte de lucro muito grande, porque iam ter que contratar pessoas para trabalhar, certo? Então isso aqui já foi mais um motivo que fez com que esses produtores agrários ficassem indignados com o Império Brasileiro. E aí ele cita aqui no final que em muitos locais, no final dos anos do século XIX, já não havia tanta necessidade assim da escravidão, como no caso do Ceará, que ele coloca aqui que foi o primeiro local, né, que vai abolir a escravidão antes mesmo da Lei Áurea. Né? A Lei Áurea é de 1888, a abolição aqui no Ceará é 1884. Vamos ler aqui e tentar entender como é que foi isso. Ó. Fim da escravidão no Ceará, tem aqui o box. Ó. A província do Ceará foi a primeira a abolir a escravidão em 1881. Um grupo de jangadeiros liderados por Francisco do Nascimento, o Dragão do Mar, se recusou a embarcar em suas jangadas escravos que seriam vendidos nas fazendas de café do sul do país. Depois disso, a pressão popular cearense contra a escravidão aumentou, e em 1884, 4 anos antes da abolição do restante do país, o governador do Ceará decretou o fim da escravidão na província. Isso aqui é interessante porque o Ceará ele nunca foi uma província que utilizou a mão de obra escrava em larga escala. Porque aqui, ao contrário, por exemplo, de Pernambuco, né, que foi um dos maiores produtores de açúcar do Brasil durante a era colonial, aqui no Ceará não teve alguns pequenos engenhos, mas não na escala que se teve em Pernambuco. Então, o número de escravos aqui foi muito reduzido, ainda mais porque a principal atividade econômica do estado do Ceará na época da colônia era a pecuária. Então eram pequenos locais onde se criava gado para se tirar a carne, fazer a carne seca e retirar o couro também para ser utilizado e vendido para outros locais, tá? E era um tipo de trabalho em que não era preciso muitas pessoas para se realizar. Então, por isso não havia quantidade assim de muitos escravos. E quando chegou a esse período do final, na segunda metade do século XIX,
vai ocorrer que no Brasil vai ser feita a lei que vai proibir o tráfico de escravos da África para o Brasil em 1850. Então não era mais possível, por exemplo, o cara que era dono de um cafezal, lavouras de café, lá em São Paulo, ele não podia mais comprar escravos diretamente da África. Mas ainda era permitido o tráfico interprovincial, ou seja, o cara de São Paulo poderia comprar escravos de outros estados que não utilizavam tanta escravidão como o Ceará. Então o Ceará ele vendia escravos para outros estados. Então essa história aqui ela conta exatamente essa questão aqui do dragão do mar, que vai se recusar a levar esse grupo, né, de escravos que foram vendidos para o sul do país. E aí isso já juntou a uma questão abolicionista que no estado do Ceará era muito forte. E aí quando eles viram que nem se tinha uma quantidade significativa de escravos no Ceará, significativa em relação, claro, a São Paulo e Rio de Janeiro, e a pressão abolicionista aqui no estado era tão grande que em 1884, antes do governo federal, né, da monarquia federal, foi abolida a escravidão aqui no estado do Ceará. Certo, galera? Aqui você tem uma imagem, uma revista ilustrada. Ó. A gente tem aqui, ó, capa da revista ilustrada de 1884, com ilustração de Ângelo Agostini, que homenageia Francisco José do Nascimento, 1834 a 1914, ou 34 não, 39 a 1914, o jangadeiro abolicionista que contribuiu para que o Ceará fosse a primeira província brasileira a abolir a escravidão. Certo? Vamos continuar aqui. Ó. Nos cafezais do Vale do Paraíba e do Rio de Janeiro, a campanha abolicionista incentivava a fuga em massa de escravos, desorganizando o sistema produtivo das fazendas. Os militares, por sua vez, comunicaram às autoridades civis que não faziam mais o papel de capitães do mato, deixando de perseguir escravos fugidos. Isso aqui é muito importante porque os militares, né, eles, justamente por essa questão já de divergência com o Império Brasileiro, já vão deixar bem claro que não vão tomar conta aqui dessa questão de caçar escravos fugidos. Tá? Então, isso aqui já vai causar mais uma desorganização dentro do sistema aqui do Império. Tá? No plano internacional, o Brasil não conseguiu passar a desejada imagem de um país moderno, pois mantinha-se escravocrata. Por fim, em 1888, a escravidão foi abolida em todo o Império, sem indenizações aos proprietários de escravos. Diante disso, a maior parte da elite agrária escravista, que ainda era fiel à monarquia, aderiu à causa republicana, pois acreditava que a abolição contrariava o direito à propriedade. Então, olha só que interessante. A pá de cal mesmo, que vai ser colocada, né, no Império Brasileiro, né, para que os militares e principalmente os produtores de café se voltassem contra o Império, vai ser justamente a abolição, porque os produtores de café se achavam extremamente injustiçados pelo governo federal, né, pela monarquia, porque eles iriam perder os seus escravos e não iriam receber nenhuma indenização em troca. Então eles queriam que, já que ia ser feita a abolição, que a monarquia, né, que o governo federal, desse uma indenização em dinheiro a eles pela perca daquelas mercadorias que eles perderam. A gente tem que entender que essas pessoas dessa época, eles viam os africanos, né, os descendentes de africanos que foram trazidos para cá, como uma mercadoria. Então eles iriam perder o direito à mercadoria. Olha só, ele coloca aqui bem claramente, ó, que a visão deles é que eles iam perder o direito à propriedade privada, porque na teoria eles pagaram por aquelas pessoas, né, por aquelas mercadorias deles, e agora o governo estava tirando aquelas mercadorias deles. Então isso aqui foi, né, a abolição foi um dos principais motivos que fez com que os cafeicultores se voltassem contra o governo federal, contra a monarquia, né, contra o império. Aí vamos continuar aqui, ó. Conflitos entre Estado e Igreja. Nas últimas décadas do século XIX, a monarquia brasileira passava por sérios problemas políticos. De acordo com a Constituição de 1824,
que manteve o padroado. O que era o padroado? Vamos ver aqui, ó. Padroado. Vínculo mantido entre Estado e Igreja, por meio do qual o governo tinha o direito de intervir na nomeação de bispos e comprometia-se a pagar o salário dos membros da Igreja. Basicamente, o que era isso, galera? Em muitos locais do mundo, a Igreja ela já tinha uma certa autonomia quanto aos líderes, né, os governantes daqueles locais. No Brasil, ainda existia esse regime de padroado. Queria dizer que o imperador Dom Pedro II, ele era também o chefe da igreja aqui no Brasil. Então, por exemplo, essa questão aqui, ó, ele nomeava bispos, uma nomeação que a igreja queria que fosse a cargo da sede da Igreja Católica lá no Vaticano. Era ela que iria indicar os bispos, arcebispos e daí por diante. Mas aqui no Brasil, o chefe da Igreja Católica era o imperador. Isso causava muitos conflitos entre a igreja e o governo brasileiro. Ó, vamos continuar. A Igreja Católica tinha grande ligação com o Estado, o qual exercia grandes poderes sobre ela. Desde meados do século XIX, no entanto, as ordens do Papa buscavam aumentar o poder da Igreja em oposição ao crescimento das liberdades individuais. No Brasil, as lideranças católicas tentavam fugir do controle imperial, reivindicando autonomia perante o Estado. Então é isso aqui que eu já expliquei, certo? Diante dessa situação, instaurou-se um conflito entre Igreja e Estado, quando, em meados de 1870, a Igreja proibiu que membros da maçonaria participassem dos cultos católicos, o que atingiu políticos influentes do governo. Os bispos de Olinda e de Belém tentaram cumprir as determinações papais e foram punidos com a prisão. A grande massa da população ligada à religiosidade tradicional protestou contra as medidas imperiais, consideradas impiedosas. O imperador então voltou atrás, anulando a pena e anistiando os bispos. No entanto, a alta hierarquia da igreja se afastou do Estado imperial, reduzindo seu apoio ao regime monárquico. Então, vamos resumir aqui. Como a igreja não queria mais essa dominação do Estado dentro das suas fileiras, ela vai aqui no Brasil, né, ela vai impedir, por exemplo, que membros da maçonaria participassem de cultos católicos. A maçonaria ela é uma espécie de congregação, né, uma reunião de pessoas que são membros da Igreja Católica e geralmente são homens ricos e influentes que se reúnem num grupo, né, entre aspas, secreto, né, mas na verdade não é secreto, é um grupo que é restrito a alguns membros, tá? E que eles se reúnem para autoajuda, né? Então, por exemplo, quando um membro desse grupo ele precisa de ajuda, os outros se juntam para ajudar ele financeiramente. E é um grupo, né, dentro da Igreja Católica. Mas ele era basicamente, nesse período aqui, feito por pessoas ricas e ligadas ao governo. Tá? Então, alguns bispos aqui vão proibir, né, que essas pessoas participassem dos cultos católicos e, em retaliação, o governo vai implementar penas e prender até alguns desses bispos e padres da Igreja Católica. Todo esse evento, né, claro, depois vai ser superado, mas todo esse evento vai servir para uma coisa, para que a relação entre Estado e Igreja ela fique abalada. E aí a gente vai ter os pilares do que vai ser a proclamação da República no Brasil. A proclamação da República, né, que vai ser a retirada do imperador Dom Pedro II do poder, retirada à força, e a instauração do regime republicano, né, ela foi um golpe de Estado. Né? A gente tem que lembrar de novo o que é esse conceito de golpe, né, golpe de Estado. Golpe de Estado é quando há uma mudança no poder de um país, de uma nação, em que ela não se dá por meios legais. Então, por exemplo, na época da monarquia, a legislação que existia, as leis que existiam, elas eram bem claras. A monarquia ela era eterna e ela era a sua mudança ela só se dava em torno de quem estaria ocupando o cargo, né? Então você tinha lá o Dom Pedro II, se ele morresse, quem iria assumir? O seu filho primogênito e daí por diante, tá? Você ia ter uma sequência. Como você vai ter uma ruptura disso, você vai ter vai ser retirada a força, daí você pode sim utilizar essa palavra golpe de Estado, tá? Para dizer que não foi de maneira legal,
e aí a gente tem que interpretar que legal, eu estou querendo dizer, seguindo a lei da época, não quer dizer que é uma coisa boa nem uma coisa ruim, certo? É só para a gente ter noção do que a gente está explicando, o que a gente está delimitando aqui. Que legal é algo que está na lei, não quer dizer que seja bom nem que seja ruim. Então, foi retirado o imperador e aí é iniciado esse processo de proclamação. E tudo que a gente leu e estudou até agora, ele mostra os grupos políticos que vão se unir para retirar o imperador do poder. E a gente já falou aqui bem claramente. Os cafeicultores, os grandes produtores agrários do Brasil, estavam insatisfeitos pela questão de não ter participação política suficiente na visão deles e principalmente pela questão da abolição da escravidão, no qual eles se julgavam extremamente injustiçados pela monarquia. Você vai ter os militares que também se achavam injustiçados pela monarquia porque não tinham também uma participação política grande e porque não receberam os benefícios que foram prometidos a eles durante muito tempo, ok? E por fim você vai ter a igreja, que também tinha suas restrições contra o império, por causa de tudo isso que a gente acabou de explicar agora, em que a igreja queria autonomia que o Estado não dava. Então, juntando essas forças, se formou a aliança ali que vai derrubar o imperador Dom Pedro II, tá? Vamos ver aqui, ó. Os militares e a proclamação da República. A proclamação da República foi conduzida por setores do Exército com o apoio dos republicanos paulistas, que em sua maioria eram cafeicultores. Desse modo, sob a liderança do Marechal Deodoro da Fonseca, a monarquia foi derrubada em 15 de novembro de 1889, por meio de um golpe de Estado que não teve participação popular. Então vamos ter que deixar isso bem claro. A proclamação ela vai ser encabeçada por esse grupo político aqui, que era o grupo que tinha influência, que tinha grana, que tinha dinheiro e que vai arquitetar o plano para retirar o imperador. O outro grupo, que também é muitíssimo importante, é justamente o exército, que também estava insatisfeito, faz essa união com os cafeicultores, tá? E é ele que é o responsável pela deposição do imperador, porque era o exército que tinha o poder das armas, eles que tinham o poder para ir lá no palácio e depor o imperador, certo? Então, e que também teve uma certa influência, uma aceitação da Igreja Católica nesse processo. Então, desse modo, em 15 de novembro de 1889, houve o golpe de Estado, né? E que o autor aqui deixa bem claro que não houve participação popular. O que ele está querendo dizer com isso? Está querendo dizer que não foi como, por exemplo, foi a Revolução Francesa em 1789, em que as pessoas pegaram armas, marcharam até o palácio do rei e fizeram a deposição do rei com o poder do povo. O povo lá unido em barricadas, em luta. Não. Aqui foi um golpe de Estado que foi levado a cabo pelas elites brasileiras, ou seja, pela minoria da população, que é a população rica, certo? Que são esses cafeicultores, e com o seu braço armado, que no caso foi o exército, tá? Continuando, ó. Ao tomar o poder, os militares expulsaram do país o imperador Dom Pedro II e organizaram um governo provisório. Em seguida, convocaram uma Assembleia Constituinte, formada por representantes dos grupos de elite que participaram do golpe, a fim de elaborar uma Constituição. Essa Constituição ficou pronta no início de 1891 e estabeleceu como regime político no país a República Federativa. Ó, galera, isso aqui é muito importante a gente entender. Eles expulsaram Pedro II, expulsaram o imperador, certo? E formaram um governo provisório aqui no Brasil. Logo depois, vão convocar uma Assembleia Constituinte. Se vocês lembrarem o que é uma Assembleia Constituinte, é uma reunião em que políticos vão votar e vão estabelecer quais são as principais leis que vão fazer parte da Constituição do país. A gente tem que lembrar que a Constituição que era utilizada no país era de 1824, que era aquela Constituição que foi feita pelo Dom Pedro I, que dava amplos poderes ao imperador. Você tinha os outros poderes, né? Você tinha o legislativo
e o judiciário, mas ele criou um outro poder chamado poder moderador, que dava poderes, né, maiores para o império aqui no Brasil. Então, a primeira ação que vai ser tomada por esse governo provisório é fazer logo uma Assembleia Constituinte para votar uma nova Constituição, que vai ser efetivada em 1891, e eles vão fazer essa Constituição, ele deixou aqui bem claro, ó, por representantes dos grupos de elite que participaram do golpe. Então a gente tem que entender que essa Constituição ela vai levar muito em conta os desejos daqueles grupos cafeicultores paulistas que tudo aquilo que eles não conseguiram com o imperador, eles iam lançar agora nessa Constituição de 1891, porque agora eram eles que estavam fazendo a Constituição. Então, claro que eles iam dar privilégios para a classe deles, ok? E aí, a gente vai ter aqui, né, que eles vão estabelecer com a Constituição o regime político do país, que vai ser uma república federativa. O que significa isso, galera? Significa que o Brasil ele vai deixar de ser uma monarquia, não vai ter mais um rei, vai ser uma república. Uma república ela vai ser governada por quem? Vai ser governada por pessoas que vão passar, vão exercer um cargo eletivo, ou seja, vão precisar serem efetivados no cargo através de uma eleição. E ela vai ser federativa, né? O que esse nome quer dizer? Quer dizer que ela vai ter vários estados ali que vão formar essa federação, certo? Você vai ter os estados, né, na época ainda chamados de províncias, né? Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e daí por diante. Então, é aqui que a gente tem a mudança para o regime republicano, que é o que a gente segue até hoje, né? O Brasil ainda é uma república federativa, ok? Então, foi aqui que surgiu, a partir de 1891, o modo, né, como o governo se organiza aqui no Brasil. Continuando, ó. E aqui a gente tem uma foto da capa da primeira Constituição aqui do Brasil, a capa da Constituição da República de 1891. Se vocês notarem algo interessante aqui nessa capa, é que logo no início o nome aqui do Brasil era Estados Unidos do Brasil, tá? Não como é agora, já tem uma mudança. Então, Estados Unidos do Brasil. E Brasil escrito com Z, né? Aí vamos continuar aqui, ó. Entre as diretrizes dessa nova Constituição, destacavam-se a ruptura entre igreja e Estado. Não haveria mais religião oficial. E a criação do casamento civil. Isso aqui, ele vai dar aquela autonomia que a igreja queria. Lembra que foi o ponto de divergência entre a monarquia e a igreja? Era que o imperador comandava ainda, era o chefe da igreja aqui no Brasil, e ele, por exemplo, poderia nomear bispos. Aqui não, aqui você vai acabar com isso. Você faz a chamada separação entre Estado e Igreja. Só que isso vai acarretar outras coisas, porque, por exemplo, até essa data, não havia esse negócio chamado casamento civil, que é você casar com uma pessoa em um cartório, né? Vai ser um registro civil. Todos os casamentos até então, né? Casamentos e quase todos os registros de cartório feito no Brasil eram feitos pela igreja. Então aqui você pega o Estado, ele vai ter essa atribuição agora, e a igreja ela ainda vai ter a questão do casamento, mas como uma cerimônia religiosa, e não mais tendo esse poder aqui de ser um documento civil, tá? Continuando. Além disso, as províncias passaram a ser chamadas de estados e o país de Estados Unidos do Brasil. A administração da República foi dividida em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Então aqui já há mudança. Antes eram 4 poderes: era executivo, o moderador, o legislativo e o judiciário. Então eles vão acabar com o poder moderador, que foi criado pelo Pedro I para ficar com 2 poderes, né, o executivo e o moderador, e poder mandar nos outros 2, tá? E aí, continuando, ó. O mandato do presidente foi fixado em 4 anos, sem direito à reeleição. As eleições passaram a ser diretas e com voto aberto, ou seja, não era secreto. Podiam votar os maiores de 21 anos que não fossem analfabetos, mendigos, soldados ou membros de ordens religiosas. Como a Constituição não fazia nenhuma referência à mulher, elas não tinham direito a voto.
Então, essa Constituição aqui, ela trouxe várias mudanças, vai trazer a questão do voto direto para presidente, mas ainda cheia de restrições. Ó. Não podia analfabeto, mendigos, soldados, né? E nem a mulher, porque não fazia referência à mulher na Constituição, tá? Aí vamos ver esse box aqui sobre a República chamada República Velha. A Primeira República, também chamada de República Velha, é comumente dividida em República da Espada, de 1889 a 1894, período em que o Brasil foi governado pelos marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, e República Oligárquica, de 1894 a 1930, em que prevaleceram os interesses dos grandes cafeicultores. Durante durante o primeiro período, os militares compunham a principal força política capaz de manter a ordem interna para a consolidação do novo regime. No segundo período, iniciado com o governo do paulista Prudente de Moraes, o poder voltou para as mãos dos civis, mais especificamente para os grupos oligarcas de São Paulo e Minas Gerais. Ao contrário dos militares, que buscavam uma política centralizadora, os governos oligarcas eram adeptos do federalismo, que dava maior autonomia para os governos estaduais. Vamos lá, por partes, tá, galera? Primeiro, esse capítulo que a gente está estudando ele se chama exatamente República Velha. Ele aborda um período que é desde a proclamação da República em 1889 até 1930, que é o período do golpe de Estado que vai levar Getúlio Vargas ao poder no início da primeira era Vargas, tá? Da era Vargas, na verdade, 1930, ok? Então, esses anos entre 1889 e 1930 é a chamada República Velha. Dentro da República Velha, você já vai ter um novo recorte de como a gente estuda história. A primeira parte da República Velha, que é só esse período aqui, 89 a 1894, é chamada de República da Espada. Por que ele vai ser chamado assim? Porque os dois primeiros presidentes do Brasil foram militares, que foram o Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o cara que foi o líder ali da proclamação, então ele vai ser escolhido ali para ser o primeiro presidente do Brasil, e depois, que ele era um marechal do Exército, e depois o Floriano Peixoto, que também era um marechal do Exército, vai assumir e vai ser o segundo presidente do Brasil. O que a gente tem que entender é que era chamada justamente na historiografia de República da Espada, porque os dois primeiros são militares, e a espada era o símbolo do exército brasileiro naquele período, tá? Depois desse período, dos dois primeiros presidentes militares, a gente vai ter, né, a instauração da chamada República Oligárquica. Lembrando de novo, o que é oligarquia? Geralmente a gente costuma usar esse termo para famílias ricas que chegam ao poder. Então as oligarquias aqui no Brasil eram as famílias ricas que dominavam a economia brasileira. Aqui no caso ele vai colocar que essas oligarquias que vão chegar ao poder vão ser as produtoras de café em São Paulo e as de leite em Minas Gerais. Então essas duas oligarquias aqui vão comandar o país a partir de 1894 até 1930, quando eles vão ser depostos pelo Getúlio Vargas, tá? Então esse é o período da Primeira República. Os dois primeiros presidentes vão ser militares e vão ser militares justamente porque, como era uma república recente, havia um receio entre esses oligarcas aqui, esses caras ricos, que se eles logo de cara colocassem um presidente civil para comandar o país, ele talvez não tivesse a força aí no caso militar mesmo, de resistir a pressões de grupos dissidentes que queriam a volta da monarquia. Exemplo, havia a Marinha. A Marinha era um local que ainda era extremamente monarquista e que fazia campanha aberta para que a monarquia voltasse. Inclusive, o Floriano Peixoto, ele vai passar por uma situação em que ele vai ser atacado pela própria Marinha Brasileira, que vai exigir que ele renunciasse, ou os navios que estavam atracados na Baía de Guanabara iriam atacar a capital do Brasil, certo? Então, daí você tira a importância
que eles deram de colocar como os primeiros presidentes militares porque tinham força para resistir a esse tipo de ataque aqui, para evitar uma ação reacionária para a volta da monarquia, tá? Aí depois, em 1894, eles já mais seguros assumem o poder civil, e esse poder civil ele vai perdurar até 1930, numa conjuntura política de acordo entre Minas e São Paulo, que vai ser conhecida pela historiografia como a chamada política do café com leite. Lembrem que eu acabei de explicar que São Paulo era o maior produtor de café do Brasil, e era o produto de exportação utilizado para vender para o exterior, e no mercado interno o produto que dava mais renda era o leite de Minas Gerais. Então eram justamente as oligarquias mais ricas do país. Eles se organizaram para que a cada 4 anos o presidente escolhido fosse um presidente paulista, depois de 4 anos um presidente mineiro. Faziam essa alternância no poder. E eles conseguiam fazer isso porque naquele tempo os votos eles tinham mais peso, os votos dos locais mais populosos, que eram justamente Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então por isso eles tinham essa margem de manobra para conseguir manipular essas eleições para que sempre fosse eleito os candidatos de São Paulo e de Minas Gerais. Certo, galera? Então, é o seguinte, hoje a gente vai ficar por aqui de conteúdo sobre esse início aqui da República Velha, e a partir na próxima aula a gente começa aqui da página 37, onde a gente vai ver essa política, esse poder aqui das oligarquias, né? Como era o poder que esses produtores de café, de leite tinham nesse período e como eles influenciavam dentro da política brasileira, tá bom? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a semana que vem. Tchau, pessoal.